Meu nome é David Delgado Shorter. Sou professor na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Também sou diretor do Arquivo de Cura, que é o maior banco de dados digitalizado de dito sobre cura de todo o mundo. Também sou diretor da Wiki de Línguas Indígenas, um site que permite que os povos nativos construam uma comunidade social em torno do processo de dicionário, tradução ou aprendizagem de sua língua dentro de suas comunidades. Também sou praticante de Reiki, com consultório particular no Vale de San Fernando, Califórnia. Bom, para entender o que aconteceu durante a experiência em si, preciso dar um pouco de contexto sobre aquele momento específico da minha vida, que foi uma fase incrivelmente estranha. Mesmo tendo sido uma criança diferente, de um jeito que minha mãe e minhas tias percebiam como algo que me destacava dos meus primos ou irmãos, isso foi crescendo até mais ou menos os meus 9 anos. Antes dos 9, eu via regularmente pessoas na casa que não estavam lá. Eu estava convencido do que via e tentava convencer os outros também. Como acontece com muitas crianças, meus pais diziam que aquilo não era real, que não podia ser verdade, mas eu insistia que sabia o que era real, mesmo sendo só uma criança. Fui muito sortudo por passar os primeiros 6 anos com minha bisavó, uma mulher muito poderosa. Ela tinha uma casa onde as pessoas vinham para receber leituras ou conversar sobre seus sonhos. Desde muito novo, fui criado entendendo que sonhar era uma forma poderosa de conhecer o mundo. Então, por volta dos 9 anos, que pode-se dizer que foi quando tudo começou a decolar para mim, comecei a sentir que estava saindo do meu corpo em certos momentos. Inclusive, ao deitar na cama, sentia como se estivesse me levantando e andando pela casa ou me afastando alguns metros, olhando ao redor e depois vendo meu corpo deitado. E isso tudo eu percebia enquanto acontecia. Era como, ok, isso é estranho. No dia seguinte, eu contava para minha mãe, que, naquele ponto, já começava a aceitar que eu estava apenas passando por coisas esquisitas, talvez eu fosse apenas uma criança estranha. Dos 9 aos 11 anos, isso se intensificou. Meus amigos de infância começaram a me chamar para dormir em suas casas porque eu era o garoto de 9 ou 10 anos que conseguia fazer sessões espíritas funcionarem. Sempre tinha aquele lance de Bloody Mary no espelho do banheiro, e comigo sempre dava certo. Então a notícia se espalhou na escola: chame o David para sua festa do pijama, vai ser incrível se ele fizer uma sessão espírita. Olhando agora, nem sei como eu sabia o que estava fazendo, mas de algum jeito eu tinha certeza de que funcionaria se eu fizesse certas coisas. Quando eu tinha uns 13 anos, conheci uma jovem que vinha de uma família que, na época, seria chamada de Nova Era. A mãe dela era bem conectada com uma rede de curadores, médiuns e sensitivos no sul do Novo México. Eu e essa jovem nos tornamos algo como namorados, passávamos muito tempo juntos, e também brincávamos bastante. Ela era o espaço seguro para todo aquele lado estranho meu. Pode-se dizer que foi ela quem abriu a porta para que eu aprendesse, no meu próprio ritmo, com ela e sua mãe, maneiras importantes de me conectar com os mortos. Aprendi sobre práticas de mediunidade como leitura de cartas, escrita automática, desenvolvimento de tabuleiros ou Ouija caseiros, entre outras coisas. O relacionamento com ela foi essencial para que eu me sentisse menos estranho, porque finalmente havia outra pessoa que compreendia aquele lado da minha vida. A mãe dela também começou a se aproximar de mim, eventualmente, me perguntava se eu queria ir com ela conhecer outros curadores. Chegou a dizer: acho que eles gostariam muito de te conhecer por causa das suas habilidades. Isso, claro, era estranho para um garoto de 13 ou 14 anos. Mas ela foi a primeira mentora mulher na minha vida que não fazia parte da minha família. Criou um espaço em sua casa onde eu podia conversar sobre tudo isso e aprender mais. Foi nessa casa que ela me deu um livro, se não me engano era o Asterisco Jornadas Fora do Corpo Asterisco, do Robert Monroe. Esse livro é fundamental para muitas pessoas há décadas. Monroe mais tarde fundaria o Instituto Monroe, na Virgínia. Esse foi o primeiro livro que li sobre como ter experiências fora do corpo. Então, antes de passar pela experiência que quero compartilhar com você hoje, eu já estava experimentando. Para um garoto de 12 ou 13 anos, pode parecer muito novo, mas eu passava as noites sozinho no quarto por vontade própria, experimentando meditação, técnicas de respiração, tudo que me ajudasse a me desprender do corpo físico. Sandra, esse era o nome da jovem, disse que uma amiga chamada Heidi nos convidou para algo chamado Loki da igreja. Segundo ela, deveríamos ir porque Heidi era sua melhor amiga. Na minha infância católica, nunca tinha ouvido falar nisso. Não me lembro exatamente se Heidi era metodista ou batista, mas o conceito era reunir jovens em um espaço seguro durante a noite de sábado, provavelmente para mantê-los longe de problemas.
Os pais deixavam a gente lá com nossos sacos de dormir, ia ter pipoca e filmes. Ao lado da igreja havia um espaço, não lembro o nome, talvez refeitório ou centro comunitário, com portas de sanfona que separavam do salão principal. Um pequeno grupo de nós decidiu não assistir ao filme. Pode-se dizer que éramos menos religiosos ou menos ligados àquela estrutura institucional. Queríamos apenas curtir a noite entre nós. Também havia, claro, um elemento hormonal nisso tudo, afinal, eu e minha namorada, aos 14 ou 15 anos, podíamos passar a noite inteira juntos dentro de uma igreja, sem supervisão dos pais. Fomos para esse outro cômodo, que era a própria igreja, e alguns adolescentes começaram a falar de uma moda nova que estava rolando, a auto-hiperventilação. Você respirava fundo várias vezes, forçava o ar para dentro ou para fora, e então alguém colocava as mãos no seu pescoço e pressionava até você desmaiar. Era algo que, aliás, voltou a ser moda uns 10 ou 15 anos atrás, mas isso foi nos anos 80. A gente ouviu falar e começou a tentar. Um garoto fez, depois a Sandra fez, e como era de se esperar, a perda de oxigênio causava desmaios, deixando a pessoa meio zonza ao acordar. Era o primeiro contato com estados alterados, antes de qualquer uso de drogas. Como já tinha visto outros fazerem, não fiquei preocupado. Decidi tentar também, sem pensar muito. Subi até o altar, encostei a cabeça na parede, respirei fundo, e então alguém, acho que foi a Sandra, colocou as mãos no meu pescoço e apertou. Você sabe que tem que soltar quando a pessoa começa a cair, para ela voltar a respirar. A última coisa de que me lembro foi das mãos dela no meu pescoço. Não lembro de ter caído no chão, nem de ter batido com força, mas, segundo os outros, caí com tudo e parei de me mexer. Ao contrário do normal, quando a pessoa acorda em segundos, eu fiquei imóvel. Nada de respiração, nada de movimento. Dizem que passaram-se 1 minuto e meio, talvez 2. Começaram a gritar, a correr chamando ajuda. Uma das garotas foi até a outra sala para avisar os adultos e pedir uma ambulância. Isso tudo durou uns 3 minutos. Imagino que alguns pensaram se havia um jeito de evitar que todos se metessem em encrenca. Claro, estou especulando, porque eu estava inconsciente no chão. Quando a garota estava prestes a abrir a porta de sanfona para buscar ajuda, os outros gritaram para ela voltar, porque eu estava voltando a mim. Não queriam que ninguém soubesse do que tínhamos feito. Essa foi a experiência deles. A minha foi totalmente diferente. Lembro de o som à minha volta começar a desaparecer, como se estivessem abaixando o volume até 0. Depois, só escuridão. E então a sensação de estar flutuando, levitando no escuro. Tive a impressão de que havia outros seres ao meu redor, observando. Como professor que estuda o paranormal, posso dizer que isso não corresponde ao relato comum de ver parentes falecidos ou animais de estimação. Mas tive a certeza de que havia seres ali, assistindo ao que iria acontecer comigo. Essa percepção surgiu imediatamente. Não é algo que estou dizendo agora aos 50 anos, eu disse isso ali mesmo, minutos depois de acordar, aos outros adolescentes. Disse que haviam seres lá para ver o que aconteceria, como se fosse uma plateia. E tive a sensação de que entre eles havia anjos. Eu sabia disso porque já tinha visto anjos antes, numa outra história que não contei aqui, quando tinha 9 anos. Eles estavam ali como uma categoria de seres. Então, naquele espaço escuro, surgiu uma figura grandiosa, uma silhueta com uma luz por trás. Era um ser imenso, colossal, como se eu estivesse diante da esfinge ou das pirâmides. Tive a nítida noção de estar num lugar, rodeado de seres, todos separados dessa figura central. Esse ponto é comum em muitas experiências de quase morte que analisei com meus alunos. Senti-me completamente envolvido por amor. Um amor absoluto, sem separação entre mim e os outros. Era como retornar ou chegar a uma fonte cósmica de vida. Como católico na época, com certeza usei a palavra Deus ao contar o que vi. Embora hoje eu quase não use esse termo, tenho certeza de que disse aos outros jovens que tinha visto Deus. E então ouvi que era hora de voltar. E isso me destruiu. Uma tristeza profunda tomou conta de mim. Não era uma mão me empurrando de volta, mas uma força, algo que me devolvia. Tive a impressão de que todos os seres estavam lá para testemunhar aquele momento. Talvez eles não soubessem o que aconteceria, ou talvez sua presença tenha amplificado aquele sentimento de amor. Comecei a chorar, profundamente triste por ter que voltar. A dor de retornar era imensa. Nesse ponto, minhas memórias e as dos outros se alinham. Eles me viram gemendo, arrastando-me de joelhos, descendo os degraus do altar e indo em direção a eles. Isso os assustou. Mas eu não estava em dor física,
estava lamentando ter que deixar aquele lugar. Eu chorava porque não queria voltar para esta vida, que até então tinha sido muito difícil. Mesmo assim, acredito que não era só sobre minha infância difícil. Era por estar tão próximo daquela fonte, daquele amor absoluto, e ter que me afastar. A sensação de separação foi extremamente dolorosa. Quando jovem, eu provavelmente teria usado a palavra alma.